Aleluia, 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 aleluia. Diga: Deus é bom em todo tempo. Diga: Deus é bom em todo tempo. Diga: Deus é bom em todo tempo. Amém. Você pode sentar por um tempo. Obrigado, irmãos. Não desliga, fica nesse espírito de adoração, porque você tem uma palavra para receber hoje à noite. Eu disse no início que hoje é uma noite de recompensas. Aleluia. Eu não sei o grau da sua fidelidade para com Deus, mas eu sei o grau da fidelidade de Deus para com você. Isso eu tenho convicção. Amém? E sei que Ele está disponível para fazer exatamente aquilo que a sua palavra diz a nosso respeito. Diga: Deus é bom em todo tempo. Bem, nós temos declarado, e eu não estou cansado, eu vou continuar declarando. Amém? Porque eu percebo que cada dia está ficando melhor. Não é? Eu estou para completar 64, agora já, no início desse mês. Eu fui a uma loja essa semana e eu errei minha idade, né? A moça perguntou: qual é a sua idade? Eu disse: 74. Puxa, o senhor está vivo ainda, graças a Deus. Eu estou vivo e bem vivo. Aleluia! Diga: Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então é o tempo, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Eu tenho crido nisso, não abro mão disso, porque eu sei que isso é uma realidade na minha vida e na sua vida. E eu quero continuar ministrando sobre essas coisas, para que você tenha e você tome uma consciência sobre você mesmo, de que isso é uma verdade, que isso não é uma palavra minha, não é uma palavra inventada por mim, é uma palavra bíblica. Agora, nem todos vão usufruir dessa verdade, porque muitos estão alheios ao entendimento de tudo aquilo que Deus está falando. Amém? Hoje pela manhã eu estava ministrando aqui, e eu estava conversando com os irmãos sobre uma palavra que Jesus estava falando com os fariseus. E Jesus estava perguntando a ele assim: por que é tão difícil vocês entenderem minha linguagem? Jesus perguntou para os fariseus. Era uma luta muito grande, Jesus e os fariseus sempre foi, né? Então Jesus perguntou: por que é tão difícil vocês entenderem a minha linguagem? Porque vocês falam hebraico, eu falo hebraico. Vocês falam grego, eu falo grego. Vocês falam aramaico, eu falo aramaico. Então onde é que está a dificuldade? E Jesus disse: eu sei onde está a dificuldade. No ouvir. Porque vocês não ouvem como vocês deveriam ouvir. Graças a Deus que isso não acontece conosco, porque não há nenhum fariseu aqui. Amém? Todos éramos gentios, hoje somos cristãos, participantes da igreja de Cristo, e os nossos ouvidos estão bem abertos. Está reverbando um pouco nos meus ouvidos, ok? Então hoje os nossos ouvidos estão bem abertos, que eu estou percebendo o som um pouco difícil para mim. Estamos com os ouvidos bem abertos para ouvir as verdades de Deus e seguir nessas verdades, andar nessas verdades, para que a nossa vida seja o sucesso que a palavra de Deus diz que devemos ser. Então não podemos ser diferentes daquilo que a palavra nos ensina. E eu disse, começando, que hoje era uma noite de recompensas. Amém? E eu quero que você fique bem consciente disso, porque o que eu estou dizendo é uma verdade e eu vou te mostrar na Bíblia através das profecias. Amém? Eu faço uma pergunta nessa noite. Você já parou para pensar, de todos os anos que você tem de vida, tudo que você perdeu, ou coisas que lhe foram tiradas, que eram direito seu, e que ao longo dos anos foram se indo? Algumas coisas estiveram nas suas mãos como grande oportunidade, e na hora de você fechar a mão, aquilo saiu. Sabe, não era para ter acontecido isso. Não era para ter acontecido. Mas aconteceu. Por isso que eu disse que hoje é uma noite de recompensas. Agora, se você não recebe a palavra do homem de Deus, do profeta, do pastor, pela fé, então isso não vai acontecer na sua vida. Não tem como acontecer. Eu estava hoje lendo com os irmãos um texto
de Hebreus capítulo 11, eu não vou pregar o que preguei de manhã, mas vou ler o texto. Eu queria que você abrisse lá Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 24. Hebreus 11, 24. A Bíblia diz assim: pela fé, diga pela fé. Então você vai perceber que tudo aquilo que nós vamos ler, tudo aquilo que você vai meditar na sua Bíblia, se você for ao capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar que tudo que aconteceu na vida daqueles personagens, existe uma frase antes: pela fé. Não diz que foi pela razão, foi pela fé. Então diz aqui: pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava um galardão. A minha pergunta, lendo esse texto, é: quando foi que Moisés viu o sofrimento de Cristo? Porque Moisés está há muitos anos-luz atrás do cumprimento da promessa Cristo o Messias. E a Bíblia diz que há muitos anos atrás, Moisés, pela fé, diga pela fé. Isso me diz que pela fé é possível você ver o seu futuro. Pela fé é possível você ver o seu futuro. Então Moisés viu pela fé, e ainda mais glorioso, além de ver pela fé, ele se tornou profeta daquilo que ele viu, porque ele começou a anunciar. Isso me diz que ele anunciava porque ele acreditou, e porque ele tinha convicção de que aquilo que ele viu pela fé era uma verdade. Então fica provado que a fé, ela pode te mostrar o teu amanhã, não é pela razão. Pela sua razão, o teu amanhã é crise, é os problemas existentes, são os problemas e as confusões que estão aí. Agora, pela fé, é possível você ver algo além. Há 8 anos atrás, pela fé, eu vi uma plataforma de 40 metros e uma igreja bem maior do que aquela que eu era pastor. Pela fé. E alguém me disse: pastor, o senhor não está girando bem. Eu disse: por quê? Eu disse: porque em Pinheiros não tem lugar para construir igreja para 500, 600 mil, 2.000 pessoas. Não existe, é um bairro tradicional, cheio de casas e prédios. Onde é que vai ter esse espaço? Mas eu via pela fé e confessava pela fé. Então é possível você ver o seu amanhã e confessá-lo a partir de hoje. E como nós estamos vivendo em um tempo de aceleração, aquilo que é para daqui a 10 anos, Deus pode fazer hoje à noite, se pela fé você crê. Simplesmente isso. O problema é que no meio disso tem o será. Esse será é que é o grande problema dos cristãos. Então a Bíblia nos ensina que tem que ser pela fé aquilo que está proposto para a nossa vida. Se não for pela fé, não tem como nós visualizarmos. E quando você vê pela fé, você chama a existência. Quando você vê pela fé, você chama a existência. Uma certa vez eu ministrei aqui para vocês sobre meditação. Eu disse que não tinha nada a ver com yoga, com aquele zen, não é nada disso. Eu falei sobre uma meditação na palavra, meditar na palavra.
Quando você medita na palavra, você regurgita na palavra, ou seja, você cria aquilo que a palavra está dizendo. Meditar é ver antecipadamente aquilo que a palavra está dizendo para mim hoje, mas tem que ser pela fé. E aqui diz que Moisés, pela fé, já homem feito, ele recusou. Esse recusar está intrínseco nele uma decisão, um posicionamento, uma escolha. Ele era filho da filha de Faraó, tinha todos os benefícios que aquele reino, aquele tempo maior, foi o maior da terra, porque você lembra que quando Deus deu a revelação em sonho a Faraó, e José veio e interpretou esse sonho, e você tem que saber porque foi que José interpretou o sonho, porque José era oriundo de uma família de fé. O seu tataravô era um homem que tinha visões, o seu avô era um homem que tinha visões, o seu pai era um homem que tinha visões, então José tinha visões. Aleluia! Bem, você quer que sua geração seja uma geração que tenha visões em fé? Comece a usar sua fé para ter as visões do seu futuro para hoje. E você vai levar a sua geração a isso. Então José não era apenas um sonhador porque sonhava, ele não era um homem visionário porque visionava alguma coisa, não, ele herdou isso na temática espiritual, profética de Deus, da sua geração, da sua família. E no momento que era necessário acontecer algo sobre isso, quem está lá? Aquele que crê, aquele que tem fé, que sabe que é possível. Aleluia. Você sabe que muitas vezes a interpretação do sonho é como uma interpretação de línguas? Ninguém vive 4 horas pronto para interpretar sonho, ou não existe caçadores de interpretação de sonhos. Onde tem um sonho que eu quero interpretar? Não. Alguém está aqui, eu oro em línguas, e ela interpreta na hora, ouve na hora. Um sonho é assim, você tem um sonho, conta, a lucidez espiritual começa a chegar naquele que está ouvindo, e ele diz, o sonho significa isso, isso e isso. É por fé, não é pela razão, não é pela numerologia, não. Então, quando eu comecei a declarar, a falar sobre aquela visão que eu tinha em fé, muitas pessoas tentaram fechar isso comigo. O senhor não vai encontrar um lugar assim, pastor. Eu só não encontrei o lugar, estamos nele, como a plataforma tem mais de 40, e eu já tenho um terreno aqui que é quase 3 vezes esse. Meu Deus. E eu já estou vendo uma igreja para 2.000. É bom você acreditar. Porque essa é a sobremesa. Aliás, essa é a entrada. Aleluia. Porque eu estou crendo. E não me faça citar novamente aquela palavra que eu citei há 8 anos atrás. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Eu vejo pessoas que chegam aqui no dia a dia, uau, pastor, bem que o senhor dizia. Eu digo, não, uau, não, fé. Não tem nada com uau, é fé mesmo. Amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então Moisés, pela fé, ele percebeu o sofrimento de Cristo e decidiu ficar com esse sofrimento, porque ele percebeu o seguinte, que esse sofrimento mostrava um galardão muito maior do que tudo aquilo que o Egito tinha naquela época. Agora eu te pergunto, se Moisés tivesse ficado como filho da filha do faraó, o que é hoje o Egito em relação às demais nações do mundo?
E é interessante porque Deus não engana. Deus mostrou a Moisés um galardão, mas disse: tem um sofrimento, que é o meu sofrimento no meu filho. Você sabia que o diabo, ele mostra o outdoor da vida, os prazeres passageiros, mas ele não mostra o sofrimento que ele traz? Ele camufla o sofrimento do pecado. Você só vai ver o sofrimento do pecado quando você adentra a ele. Deus não. Ele diz: eu paguei um preço, foi um preço alto pela sua vida, para viver essa vida. Não vai ser tão fácil como você imagina, porque a imagem que eu te dou, por exemplo, é o rio Tietê. Para um dia teu carro no rio Tietê, e olha aquelas partes onde as águas estão correndo e levando todos os dejetos, levando. Agora imagina você que não está remando a favor dessa maré suja, porque agora você é um crente em Jesus Cristo, você está vindo contra a maré, esses dejetos estão batendo em você o tempo todo, isso gera um sofrimento, mas você está contra a maré. Mas é isso que muitos de nós não queremos. Quando o primeiro dejeto bate, ai, eu pensei que ser crente era diferente. Porque você está nadando contra o mundo. O mundo está querendo destruir a família e você está querendo implantar cada vez mais a sua. Isso tem um conflito. Que bênção que Moisés viu pela fé. Ele viu pela fé. Agora diz o versículo seguinte: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A razão vai te mostrar só o que você pode ver com os olhos naturais. Agora a fé vai te mostrar o que é invisível. E a fé vai te ensinar a puxar o que é invisível para se tornar visível, para se materializar aqui, para você. Bendito seja o nome do Senhor. É aquela mesma coisa de Abraão. Tudo estava indo muito bem com Abraão. E aí Deus tem um senso de humor extraordinário. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, tudo bem? Tudo bem. Abraão, me oferece teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Isso não é um senso de humor muito grande? Teu único filho, o filho que tu amas, me oferece sacrifício, mata ele. E Abraão ficou sem entender aquilo. Mas como assim? Bem, ele me prometeu uma grande nação, minha esposa era estéril, ele curou ela, o meu filho nasceu, agora quando as coisas devem caminhar para frente, eu vou voltar para trás, eu vou ficar sem o filho, como vai ser a promessa? Não, simplesmente a Bíblia diz que Abraão levantou e foi. Agora, naquela caminhada, eu posso dizer que foi uma caminhada em fé. Porque ele não sabia nada do que estava lá pela frente, apenas que ia oferecer o filho. E nessa caminhada, a Bíblia diz que foram 3 dias, e foi um interrógio, um silêncio tremendo, porque Abraão não falava, o menino não falava, os servos que foram com ele, muito menos sem entender o que está acontecendo, eles podem ter pensado: meu senhor Abraão não está bem da cabeça. Como é que ele vai oferecer o filho dele em sacrifício? E depois de 3 dias, Abraão levanta e diz assim: gente, vocês fiquem aqui, porque eu vou com o menino, e depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Então, pela fé, Abraão viu algo. E eu vou te dizer que Deus não queria tirar de Abraão o filho. Deus queria dar a Abraão visões que ele precisaria ter para que aquele filho dele entrasse no contexto profético do Kairos de Deus. Então, naqueles 3 dias, Abraão está no silêncio, tendo comunicação apenas com Deus. Naqueles 3 dias de escuridão, Deus está mostrando a ele
o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mostrando esse Cordeiro sendo morto, mas ressuscitando, sendo o Salvador da humanidade, e revelando a Abraão algo. Paulo levou 25 anos para ter a revelação completa da nova aliança. Abraão, em 3 dias, recebeu o evangelho dos gentios. Pela fé. Diga pela fé. Então o que eu quero te dar hoje à noite, você não pode receber se não for pela fé. Você tem que receber pela fé. Diga pela fé. Então o que eu posso te dizer nessa noite é que você precisa começar a fazer um barulho dentro de você, como você nunca fez. Você precisa começar a fazer um barulho dentro de você, como você nunca fez. Por quê? Porque existe um som de vitória dentro da palavra profética que nós estamos recebendo, e nós precisamos acompanhar esse som. Qual é o som que nós temos recebido? Chegou o tempo. Chegou o tempo. Então nós estamos dizendo, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Agora, essas profecias precisam se cumprir a partir do momento que nós começarmos a dar vida àquilo que está escrito. Dentro dessas provisões das profecias, nós temos a vida abundante, nós temos prosperidade, nós temos cura, nós temos restauração, restituição e recompensas. Agora, precisamos colocar isso em evidência. Você precisa se tornar mais agressivo com esses sons dentro de você. Deixa eu lhe dar um parâmetro. Quando você diz Maranata, o que você está dizendo? Os que sabem podem falar alto. Todo mundo sabe. Quando você diz Maranata, você está dizendo o quê? Maranata é uma palavra profética para chamar, abreviar a vinda do Messias. Maranata, você está dizendo, venha Jesus. Agora, se você faz isso com essa palavra profética, você também pode pegar as palavras proféticas, as profecias, e começar a chamá-las. Você não só vai ver e ficar calado, você vai chamar a existência, chamar as profecias a acontecerem na sua vida. Se você diz Maranata, quando você diz Maranata, o céu entende o quê? Se você falar um outro tipo de profecia que o céu deu há tempos atrás, o que é que você vai entender? Que o céu está entendendo o que você está dizendo. Então nós precisamos começar a falar. Deixa eu te mostrar aqui uma palavra profética extraordinária. Isaías 61, abra lá. Você conhece esse contexto? Jesus entrou na sinagoga, deram a ele o livro, e ele abriu no lugar que estava escrito sobre ele. Agora vamos começar a mensagem, e aí eu termino. Jesus entra na sinagoga, ele pega o livro, e ele vai chamar à existência aquilo que está no relógio profético de Deus para ele, Isaías 61. Aleluia. Quando você abrir a Bíblia, você vai abrir exatamente
naquilo que a Bíblia diz que é para você, que são as profecias. Para quem são as profecias? Para nós. Então, está escrito, Jesus disse, ele abriu o livro e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O que Jesus estava chamando? O Espírito. Descerá sobre ti. Ei, essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo no dia do batismo. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba, e Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho meu prazer. As profecias começam a se cumprir na vida de Jesus Cristo. Ele diz, e quem está escrevendo é o profeta. 735 anos antes de Jesus Cristo, ele profetizou que um dia Jesus ia entrar numa sinagoga, abriria o livro e falaria a respeito dele. Então Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, Deus ungiu a Jesus Cristo. Lembra desse texto? Irmão, você está aqui ainda? Amém. Como Deus ungiu a Jesus Cristo. Quem lembra desse texto? Quem pode citá-lo para mim? Como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Ele ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando. Ei, a profecia vem para se manifestar na sua totalidade, na sua vida. Tudo aquilo que está contido nela é você fazendo. Então Jesus ia andar fazendo bem e as coisas não dão certo. Eu sou roubado todo dia em várias situações. Pois bem, ele veio, sabe para quê? Para resolver esse problema. Agora você precisa crer. A consolar todos os que choram. Então, ao invés de você ficar com vergonha, porque você está chorando escondido, porque as coisas não funcionam, você deveria se alegrar, pular, porque se você chora, a Bíblia diz que ele veio para consolar todos os que choram. Então, hoje é noite de recompensas, e Deus quer restituir de uma forma diferente cada lágrima que foi derramada, não importando qual é a situação. Sabe que Davi teve um vislumbre extraordinário com relação a isso? Davi disse uma certa vez: Senhor, tu contaste os meus passos quando sofri aflições, colocastes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Você já imaginou um Deus, me permita encostar em você, irmão, você já imaginou um Deus que se preocupa de contar os passos que nós damos quando estamos em aflição, que pega cada lágrima que nós pensamos que ficou no lenço que caiu, ele pega essa lágrima, ele coloca num odre e escreve num livro? Por que lágrimas num odre? Porque lágrimas num odre é lugar de envelhecimento. Quanto mais velho o vinho no odre, mais gostoso. E muitas vezes as lágrimas são de imaturidade, pelas batalhas que não sabemos como lutar. E essas lágrimas no odre, um dia, esse odre vai ser aberto. E essas lágrimas vão voltar para nós na forma profética. Consolo. Aleluia! Ele veio para consolar todos os que choram, para pôr sobre os que estão em Sião de luto. Sabe que tem pessoas que andam de luto por pessoas que morreram, mas elas andam de luto por outras circunstâncias e situações que parece que, a minha vida sentimental acho que morreu e você está de luto. A minha vida financeira não tem nenhum funcionamento, eu estou de luto. As coisas que eu faço não funcionam, eu estou de luto. Ei, uma boa notícia para você, a profecia diz que todos os que estão de luto, Ele vai colocar uma coroa sobre a sua cabeça.
Ele vai dizer: tire as vestes pretas, tire a cinza da cabeça, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Aleluia! Ele diz aos que estão de luto: eu vou colocar óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Por que está angustiado o seu espírito? Eu estou trazendo boa nova. Seu espírito não ficará angustiado, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E ele diz: tudo isso será feito a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Aí agora ele vai dizer o que é que ele vai restituir. Diga: restituição. Ele vai dizer para você o que ele vai restituir. Ele diz: edificarão os lugares antigamente assolados. Quais foram os lugares que foram destruídos? Ele está dizendo: haverá reconstituição, restauração. E os que foram destruídos, e renovação de coisas que estão destruídas, arruinadas. E ele diz: não só na sua geração, mas de geração a geração, a geração, a geração. Ou seja, aquilo que você sofreu, a palavra profética é que os seus filhos não passarão. Aleluia! Já era para você estar dançando. Glória! E ele diz mais: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados. Você só vai aceitar isso aqui pela fé mesmo. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Você pensa que terminou? Não. Jesus continua dizendo: em lugar da vergonha. Pastor, não fale nisso, porque eu já passei tanta vergonha. Pastor, foram tantas lutas e fui envergonhado muitas vezes. Quantas vezes envergonhado, o banco ligando para mim, os credores ligando, as situações ficando cada vez mais difícil. Ele diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Por favor, fique de pé, levante a mão direita e diga comigo assim: em lugar de vergonha, eu terei dupla honra. Diga isso outra vez: em lugar de vergonha, eu terei dupla honra. Diga: em lugar de vergonha, eu terei dupla honra. Pode sentar. Ele diz: porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Analise aí o que o diabo tem tentado roubar você. Ei, deixa eu dizer uma coisa: isso não tem nada a ver com você, o diabo querendo lhe roubar. Esse negócio agora é com Deus.
Esse negócio agora é com Deus. Ele diz, porque eu amo o juízo e odeio a iniquidade. Então fique quieto, porque agora é com Ele. Porque é a palavra profética. Ele está dizendo, irmão, eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Aí ele diz, então, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança. Sabe o que significa isso? Quando a aliança é feita, todos os direitos você tem e ninguém tem mais direito de tocar, porque você está aliançado com Ele. Não quebre as alianças. Custe o que custar, doa o que doer, aliança não se quebra. E Deus não quebra. Ele diz que fará essa aliança, que trará as recompensas. E ele diz, sua posteridade. Ei, isso não tem nada a ver com você, tem a ver com seus filhos agora. Oh, a profecia é muito abrangente. Diga, Jesus vai falar com meus filhos agora. Oh, aleluia. Bem, você tem que aceitar isso pela fé. Mas vocês estão aí olhando para mim, pastor, não somos nem casados. Ei, mas não vão casar um dia? E não pensam em filhos? Então já tem profecia para os filhos de vocês, sem nem vocês saber quem é, nem saber nome, nem nada. Isso não é glorioso? Mas tem que receber pela fé. Moisés viu pela fé Cristo sofrendo e disse, eu quero isso. Uau! A sua posteridade será conhecida entre as nações. Oh, você pensa que é só você que vai estar sob as luzes? Não, sua posteridade. Ele diz aqui, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Agora eu pergunto, uma família bendita, quem poderá amaldiçoar? E ele diz, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Diga, hoje à noite é dia de recompensas. Porque essa profecia foi lida por Jesus Cristo e ela é para mim e para você. Diga, ela é para mim e diga para o seu vizinho, para você também. Agora, eu disse no início que você tem que dar voz à palavra profética. Escute isso, pastor. O que o diabo tira por um caminho, Deus vai te dar por 7. Sabe por quê? Por causa da aliança. A perda aparente não tem nada a ver com aquilo que Deus está para fazer, irmãos. É apenas uma distração para nos tirar da rota. Não se distraia, continue crendo. Não se distraia, continue crendo. Não se distraia, continue crendo. Então eu disse que você precisa dar voz à palavra profética. Eu disse que José era de uma família de sonhadores, não? Porque o tataravô dele era um sonhador. O avô dele era um sonhador. O pai um sonhador. E esse pai de José, chamado Jacó, ele um dia teve um sonho.
E nesse sonho foi dada a ele uma palavra. E ele estava sendo roubado há 14 anos por seu sogro Labão. E depois que ele teve esse sonho, ele tomou uma posição na palavra profética que veio nesse sonho. E ele chamou Labão e disse: estou indo com minha família. Ele não tinha nada, porque ele trabalhou 14 anos pela alimentação apenas e mais nada. Ele não tinha nada absolutamente. Mas quando ele pensou em ir, Labão disse assim: não, eu reconheço verdadeiramente que tudo que eu tenho foi por suas mãos. É o seu Deus na sua vida. Aquilo que tem chegado na minha vida. Então vamos fazer o seguinte: não vá embora. Fique. Diga quanto é o seu salário. Uau! O diabo quer que você fique em silêncio a vida inteira, sendo escravo de todas as situações. Mas sabe, eu estou alertando você que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Você tem palavra profética, você tem profecia para você. Então você tem que se levantar e falar a palavra profética. Jacó estava se levantando baseado numa palavra profética que ele tinha num sonho. Ele disse: não, 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 não. Eu não estou lhe pedindo salário, eu não quero salário. A minha liberdade é suficiente para fazer o que eu quero. A partir de hoje, uau! Aleluia. Disse Jacó: a partir de hoje, porque a palavra profética que ele recebeu veio do céu. Ele era um sonhador. Ele disse: a partir de hoje, eu olho para o céu, eu faço o meu salário, e a minha justiça falará por mim amanhã. Ele disse isso baseado numa palavra que ele tinha, uma palavra profética. E essa palavra tinha a ver com a área que ele trabalhava, que era animais. Ele tinha recebido uma palavra. A palavra que ele recebeu foi essa: se você ficar com os animais lisos, ou se você ficar com os animais malhados, não importa, você vai decidir com o seu sogro o que você vai fazer. E o sogro olhou e viu que havia desses animais, pintados, malhados e com manchas, muito mais do que lisos. E Jacó disse: não tem problema, fica com todos eles. Eu gosto da fé, porque a fé tem essas coisas. Quando Ló estremeceu lá com Abraão, que nunca devia ter vindo com ele, Abraão disse: filho, é o seguinte, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Escolha onde você quer ir. Sabe o que Abraão está me dizendo? Tudo isso é meu. Tudo é meu. Então escolhe para onde você quer ir. Se tu fores para lá, eu vou para cá. Não vamos ter contenda. É tudo meu mesmo. Porque Deus tinha dito a ele: rapaz, onde você olhar com os olhos é seu. Ele olhou para o sul, olhou para o norte, para o leste, para o oeste. Isso é tudo meu. Então vou fazer guerra com quem? Com o sobrinho? Qual é o lado que você quer ir? Aí o sobrinho olha e vê uma campina, e vê palmeiras, e vê água, e ele viu tudo do bom e do melhor, e disse: eu não sei, eu estou assim pensando se eu vou para aquele lado. Abraão disse: tudo bem, pode ir que eu vou para cá. E ele foi. Sabe o que significou aquilo ali no futuro? A mesma coisa que significa o Egito hoje. E ele foi para lá.
E Abraão foi para o outro lado. E Abraão, a Bíblia diz que prosperou, e não diz que ele era rico, diz que ele era muito. Se a Bíblia dissesse que ele era rico, eu já estava satisfeito, mas a Bíblia diz que ele era muito, porque Abraão, ele não contemplou apenas com os olhos naturais, ele viu com os olhos da fé. Ele já tinha uma convicção: aonde eu for, onde os meus pés pisarem, onde eu colocar meus olhos, haverá produtividade. Sabe por quê? Porque não era Abraão, era a palavra profética na vida dele. Diga: eu tenho uma palavra profética na minha vida. Diga: eu tenho uma palavra profética na minha vida. Aleluia. Sabe, você tem uma palavra profética na sua vida. Aleluia. Então, o que aconteceu? Jacó ficou rico por uma palavra. Diga: eu tenho uma palavra profética. Diga: hoje é a noite da minha recompensa. Então você vai ficar de pé mais uma vez. E você vai levantar suas mãos. E você vai dizer em fé. Porque a Bíblia diz que foi em fé que Jacó tomou essa posição. A Bíblia diz que foi em fé que Abraão tomou a posição que ele tomou. A Bíblia diz que foi em fé que tantos outros homens de Deus fizeram o que fizeram, só em fé. Porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. A fé te dá a capacidade de você ir anos-luz à frente e ver o que é seu e trazer. Sabe de uma coisa? Jesus é meu, então eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As profecias são suas, então que haja o seu comprometimento com elas, para que elas se cumpram. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. E Ele disse a quem? E eu sou essas pessoas a quem Ele pregou essas boas novas. E sabe de uma coisa? Eu não quero luto na minha vida, eu não quero cinza na minha cabeça. O que eu quero é a vitória que essa palavra diz que eu tenho. Aleluia. De quem você está dependendo? De quem você está dependendo? Antes de nós fazermos uma declaração, eu gostaria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos e que você estivesse orando agora. A igreja, ore. Comece a receber pela fé tudo que foi ministrado nessa noite. Ei! É noite de restituição. Receba a sua restituição pela fé. Chame. Aleluia. Chame pela fé sua restituição em todas as áreas da sua vida. Hoje é o dia da sua restituição. Levante as suas mãos e adore a Ele. Chame a sua restituição. Levante a sua voz e adore ao Rei. Os céus estão se movendo. Os céus estão se movendo. Os céus estão se movendo. Rose cromene brahmana hase cantremombrojos. Romeni brahmana hase andere condre vossoliandele mombrojos. Gramana haseriandele mambresto contro mombrojos. Rolla sebriandele mambrama hase contro monosebrono. Rai mambreso ondoro mombro condolo sibro. Esgelo non lo hosen de briandele mombro. Grama hasto cortorondo sibro.
Ernehalashe Halem Balek Reines Holners Kreneha Sendele Momoros Brekas Neheilo no Soyande Mama Se Grolo Siande Mama Graste. Ao cheiro das águas. Aparentemente elas passam ao seu lado. Parece que ela toca todas as coisas menos você. Aparentemente parece que o cuidado e o zelo se afastaram de ti. Ei, mas só aparentemente. Pois ao cheiro das águas, eu bem sei como fazer as coisas funcionarem muito bem. As pessoas precisam de rios, de muitos recursos para fazer grandes coisas. Mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei com o meu espírito, com a minha palavra. Aprendei de mim ao cheiro das águas. Eu farei a tua restauração plena. Estás seguro comigo, porque eu sou o teu Deus. O teu Senhor. Bro sombrei nembrana ramana cromene sobre roxen de lemambra. Aleluia, aleluia. Esteja em oração. Esteja em oração, esteja em oração. Gro sembrone la manaha sebracan. Gro sendra manaha mana sebrocondre mambrasto. Gro anda la manabrahasta. Bro sembron de le mambrasto contro bla manahasa. Bro sembron de le mambrahase cran de le mambramanahas. De ro sondremono cromene sorian de le mambrahose ramanashi landaha. Bro sembrone brana hamana sabrahamana shibrokon. Bro manabrahas. Bro gramana hamana kandra manahas. Vá levantando uma adoração a Ele. Vá levantando uma adoração a Ele. Ro sembrone brahmana hamana krandalamana brahmana se. Ro sandremo nombro sebrandale membros. Hermana bra seriandale manore mana bra rema. Yo remana bra mana kandare mana soriandale. Acho que você precisa ouvir isso. Talvez muitos de nós estejamos dentro desse contexto.
Andere mandaya sonde kamandoye narabando. He anda ha teke man ha ha ha. Ti manda ha ha teke mandoye babandaya na yanda yamana. Ti na mandoye que mandaya sonde que manda rabandaya na. Anda rabas tuike na has. Jeremedeke ha tuike. Chanda rata kataka. Chanda rapa da. Chenda yandeke ma mandoye baba bataka taka ha ha ba. Chanda ra seke. Cho cho te 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 ke ma pa teke ma baba. Ti che ke o cho e ma mandoye pra plasta kata rabata ramanda ramana. Interprete, pastor. Ei ramana. Eis que eu venho com a minha glória. A graça tão abundante, tão extraordinária e maravilhosa. O tempo de dor e sofrimento eu afastarei de ti. Serei o teu gozo, o teu prazer, o teu renovo. Farei brotar uma luz tão forte, tão clara diante do teu caminho, que as veredas dos teus pés serão firmes, fortes, passos largos diante de você, passos que não serão mais desprezíveis diante dos homens. A honra e o favor estará diante de você. A graça e o sustento serão a base da minha palavra. Andarás sobre estruturas feitas pelo meu Espírito, estruturas daquilo que o meu Filho conquistou na cruz por você. Não andarás segundo ver os teus olhos, nem ouve os teus ouvidos, mas andarás segundo a minha palavra. Aquele que tiver um coração reto e um coração sensível à minha voz, ouvirá e desfrutará do gozo que há no meu Filho. Ei, ha, ha, ha. Um tempo de alegria exuberante. Um tempo onde a alegria será além dos limites. Um tempo de júbilo, de exaltação. Um tempo onde a minha igreja é levada a uma autoestima diante de mim. Eu sou o teu Deus, o Deus da tua aliança, o Deus da tua salvação. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou a tua aliança. Levante suas mãos. Tudo que você vai receber agora tem que ser em fé. Então levante suas mãos. Eu não sei como você entrou aqui, como você estava se sentindo, mas eu sei o que eu estou trazendo para a sua vida. Isso eu tenho convicção. Eu não sei como é que está a sua fé ou sua esperança. Se você está se sentindo caído em alguma situação, mas o que eu posso te dizer é o que a palavra diz. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Diga, por favor, diga: Deus tem o novo para mim. A palavra que está no meu coração, no meu espírito é: não tema seu futuro. Quem vai guiar o seu futuro é a palavra profética de Deus. Ela é o teu bem maior. Então agora em fé, eu quero que você diga em fé. Em fé. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu olho para o céu. Diga isso outra vez. Diga isso outra vez. Eu faço o meu salário.
minha justiça, que é Deus, falará por mim amanhã. Recebeu pela fé? Então dê um brado de vitória. Dê um brado de vitória. Ah, meu irmão, você viu que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem na nossa vida, e o tempo de restituição também chegou. Você não pode ficar de fora disso. Esteja aqui conosco na rua Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros, São Paulo. É bem pertinho da estação do metrô. É muito fácil chegar aqui. Nós esperamos você na semana que vem, tá bom? Venha, participe conosco. E você que assistiu aí, dê o like, tá bom? Curta esse vídeo e compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir esta palavra poderosa. Eu tenho certeza que elas serão impactadas com essa mensagem de fé e de amor. Fique na paz de Deus, um beijo santo para você e até domingo que vem.